E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo eu vou estar ensinando como verificar se o usuário tem permissão para acessar células de 5 colunas específicas e após preenchidas, voltar a bloquear o intervalo de forma dinâmica. Então vamos verificar aqui. Repare que os usuários permitidos eu formei aqui no intervalo que vai do meu I1 a I3. Então essas pessoas tem acesso a essa planilha. E obviamente eu verifico esse acesso mediante ao usuário do sistema. Se o usuário do sistema for conforme informar nas células, ele vai me autorizar que eu possa estar mexendo nessas células para fazer o preenchimento. Então observe aí. Vou aqui na guia revisão, só para mostrar para vocês que ela possui senha. Então, se o usuário tiver permissão, obviamente, ela já vai desbloquear para mim sem me pedir a senha e depois volta a bloquear. Então vou fechar aqui, observe que eu não vou inserir senha. Então vamos aqui, observe que ele verificou provavelmente que o usuário tem senha. Então vou preencher, produto A. Observe aí que demorou alguns instantes, pois ele está fazendo a verificação. Produto H. E aqui eu vou informando as minhas, basicamente 5 células de 5 colunas. Lembrando que eu estou capturando aqui de forma dinâmica esse intervalo. Observe que eu vou preencher até mais do que 5 células. Então, preenchido, voltando à minha célula, eu vou tentar apagar o conteúdo. Observe que ele me diz que a célula ou gráfico está bloqueada. E aí, obviamente, vai ter que me pedir uma senha. Se a gente for lá na guia revisão, observe que ela está protegida e ele vai me pedir realmente uma senha. Ou seja, mesmo o usuário que tem acesso, após ele preencher, ele não vai poder mais acessar o intervalo que ele preencheu. E muito menos quem não tem acesso ao arquivo. Perfeito? Então, esse vídeo foi gravado sobre a dúvida deixada no meu e-mail do Albano Teles, aonde ele pede para criarmos um vídeo como bloquear por password 5 colunas. Aí ele forma coluna de A a coluna E, mas só depois das mesmas terem já sido preenchidas pelo utilizador autorizado, que consta numa lista de 3 nomes. Então, voltando aqui ao nosso arquivo, é isso que a gente vai estar ensinando a vocês. Então, como fazemos isso? Primeiramente, a gente vai ter que desbloquear todas as células, obviamente, como a gente fez no vídeo passado. E após fazer isso, vou colocar aqui uma senha. Na realidade, vamos aqui na guia revisão, vou desproteger aqui 1, 2, 3, que é a senha no caso. Vou selecionar aqui o intervalo. Você vai fazer isso no seu arquivo, vai selecionar o intervalo clicando aqui nessa alçazinha entre 1 e a coluna A e clicando sobre esse intervalo já todo selecionado, formatar as células. E vamos aqui em bloqueadas, vamos estar desmarcando essa caixinha. Ou seja, todas as células nesse momento, elas estão desbloqueadas. Perfeito? Então, após fazer isso, aí a gente cria a programação que vamos fazer nesse momento. Então, vamos ter acesso ao nosso Visual Basic Editor, pressionar Alt F11 ou simplesmente clicando aqui na nossa aba, clico sobre ela, exibir código. Então, dentro dessa guia, é a guia que eu vou estar manipulando o código. Exibir, Project Explorer. Então, repare que eu estou na minha Plan 1, que é a proteção de célula. Então, dentro do módulo do código desta guia, vou selecionar aqui o Worksheet. E observe que ele me carregou aqui o evento Select Changer. No vídeo passado, trabalhamos com o evento Changer. Nesse momento, vamos estar trabalhando com o Select. Então, o que faremos aqui? Basicamente, vamos trabalhar com as variáveis target e o nosso range. E para entendermos melhor, primeiramente o que vamos fazer aqui? Primeiro eu vou fazer uma verificação de erro, pois se eu não fizer isso, ocorrerá um erro no nosso código. Então, vou colocar aqui o on, erro, go to erro, ou seja, vou fazer um tratamento de erro. E o que faremos agora? Vou fazer uma verificação
que usuários têm acesso? Os meus usuários que têm acesso são os usuários que estão informados aqui da minha célula AI1, AI3. Então, voltando aqui ao nosso código. Então, vou utilizar o nosso if com o envare username. Ou seja, com o envare username eu consigo capturar o usuário do sistema. Se o usuário do sistema for igual ao que está informado na minha célula i1.cells, obviamente ele vai me liberar o acesso. Então, vou colocar um underline aqui para que eu quebre para a próxima linha. Ou que vou apagar só esse if aqui, pois não vou precisar dele. Se o meu username for igual ao meu range i1, perfeito. Ou se ele for igual ao que está no meu i2, observe que deu um erro, vou ter que quebrar aqui a linha, dando um espaçamento, colocando underline, deu enter. Ou que ou se o meu username for igual ao valor que está na célula i3. Então, se ele satisfazer, observe que deu novamente um erro, vou colocar o nosso tem, obviamente, e agora sim está feito a nossa verificação. Então, se dentro dessa cláusula aqui, utilizando username, certo? Uma variável sistema, que eu capturo o nome do usuário. Então, se uma dessas três células aqui satisfazer ela, o que é que vai acontecer? Ela, obviamente, vai ter que liberar o acesso ao nosso arquivo. E esse acesso vai ser liberado com a nossa linha de comando ActiveSheet, ou seja, esta aqui ativa .unprotege, ou seja, desprotegendo. E a senha que eu estou utilizando é a senha 123, perfeito? Então, observe que eu já deixo dentro do código a senha que eu estou protegendo. Caso essa condição aqui não satisfaça a nossa estrutura, ou seja, dentro desse intervalo de 1 a i3, o usuário que estiver lá preenchido não for igual ao usuário do sistema, então vou colocar um else. Vai ocorrer o quê? Então, eu vou ter que proteger. Perfeito? Então, vou colar aqui a linha de comando. Observe que entre um e outro, a única diferença é o N. O N quer dizer aqui Desprotect, ou seja, estou desprotegendo a minha sheets. Aqui eu já estou protegendo a mesma. E observe aí que ele protege novamente com a senha. E aí eu coloco, obviamente, um exit sub para parar o meu código aqui e colocar um end if para fechar a nossa estrutura if. Perfeito? Vamos só aqui digitar aqui de forma correta. Eu peço a você que esteja me assistindo nesse momento, que chegou até agora no vídeo, que deixe o seu gostei. E por favor, utilize o campo comentários e me dê o seu feedback. Preciso saber se a qualidade do som, eu sei que não está ideal, mas se já melhorou com relação aos vídeos anteriores. Então, se essa condição foi satisfeita, ele vai executar tudo que estiver aqui e vai vir para o meu end if, ou seja, ele não vai executar o que estiver abaixo do meu else, onde eu tenho a minha proteção e o meu exit sub para finalizar o código, ou seja, para não executar mais nada abaixo dessa linha de comando. Porém, se essa condição aqui for verdadeira, ele vai executar este comando e após isso ele vai começar a executar o que estiver aqui abaixo do meu end if, que eu vou estar, obviamente, inserindo agora. Então, vamos adicionar aqui a linha de comando. Vou deixar aqui comentada. Identifica se a coluna está preenchida e se a coluna selecionada foi a de número 1. Perfeito? E aí, como é que eu faço essa verificação? Vou utilizar novamente uma estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu target, que é o nosso alvo lá, o nosso endereçamento, basicamente, se o meu target.column é igual a 1. Ou seja, se a minha coluna do target, do meu alvo lá, é 1. E o que? Esse ent quer dizer e o meu target.value for diferente de vazio. Ou seja, se eu estiver na minha coluna 1 e se ela for diferente de vazio, aí ele vai executar o que tiver aqui abaixo. Não vou precisar dessa linha aqui comentada. E o que vai estar sendo executado? Ele simplesmente vai estar bloqueando a célula recém-preenchida. Então, para que eu bloquear a célula recém-preenchida de forma dinâmica, a gente vai ter que trabalhar basicamente com duas variáveis. Vou declarar aqui acima meu DIN e vou chamar ela, por exemplo,
essa daqui de Intel, de intervalo no caso, e essa outra aqui. Observe que eu não estou classificando. Na dúvida, você pode deixar isso sem classificação. E a outra, vou estar informando o mesmo nome aqui, botando apenas um caractere aqui para diferenciar. Então, com essas duas variáveis, basicamente eu vou estar capturando de forma dinâmica se o meu intervalo em questão está preenchido ou não. Perfeito? Então é o seguinte, lembre-se que eu vou estar querendo colocar um intervalo de forma dinâmica e aqui eu estou verificando a minha coluna 1. Eu vou ter que fazer essa mesma verificação para outras colunas, mas para a minha coluna 1 especificamente, eu vou ter que verificar, por exemplo, da minha célula lá de A até a minha célula E, eu quero verificar se ela satisfaz essa condição. Se satisfazer, eu vou querer estar bloqueando esse conteúdo. Então, para isso, vamos colocar o comando aqui abaixo. Observe que a minha variável inter_v é igual ao meu target.offset 0,4.address. Não se preocupe, que eu ainda vou explicar. E a minha variável abaixo, o meu inter2, ele também vai receber o meu target.address, ou seja, o endereçamento do meu alvo, ou da minha célula, no caso, concatenado com aspas duplas, com 2 pontos entre elas, e concatenado novamente com o meu intel_v. Perfeito? Em outras palavras, o que é que isso daqui está fazendo? Se eu estiver aqui na minha célula, deixa eu só voltar aqui o código para não dar erro. Vamos deixar aqui por enquanto comentado, pois como eu estou dentro do evento, com certeza vai dar um erro. Então deixa eu voltar aqui. Então é o seguinte, eu estou aqui na minha célula A8, perfeito? Eu quero pegar de forma dinâmica o endereçamento de A8 até a minha célula E8, perfeito? E observe que lá eu estou dizendo no nosso código. Deixa eu tentar colocar aqui a janela do VB aqui ao lado, para ficar mais fácil. Eu estou dizendo ao nosso código o seguinte, ó. O meu target.offset 0,4, ou seja, eu quero que você desloque 4 colunas a partir da minha coluna ativa. Ponto address, perfeito? Ou seja, ele vai deslocar 4 células para a direita e vai capturar o endereçamento. Em outras palavras, eu estou por exemplo, na minha célula 8, e ao deslocar 4 colunas, ele vai estar pegando nessa mesma linha 8 o endereçamento da célula agora ativa, já que ele deslocou 4 células após a célula ativa. Ou seja, ele vai estar capturando a minha célula E8 como endereçamento. Entenderam? Então, agora eu sabendo o endereçamento desse intervalo, eu consigo dizer ao meu código que dentro desse intervalo eu quero estar protegendo ele após ele ser preenchido. Então, como é que eu faço isso? Observe que a minha Intel V2 ela é igual ao meu target.address, ou seja, a minha célula ativa está pegando o endereçamento da minha célula ativa, no caso, e está concatenando com 2 pontos e está concatenando com o meu intel_v. Ou seja, o meu intel_v basicamente é a minha última célula dentro desse intervalo. Perfeito? Acho que é aí que vocês conseguiram me compreender. E aí, após ele fazer isso, obviamente eu vou estar dizendo ao meu intervalo que eu quero que ele trave o intervalo. Coloque um cadeadozinho lá, coloque uma senha. Então eu vou descomentar aqui novamente, já que eu não vou estar trabalhando agora com código. E vamos maximizar aqui. E eu espero que esse áudio realmente esteja saindo bom, perfeito? Porque eu sei que é uma aula meio cansativa, mas é essencial que eu explique para vocês. Então, após ele fazer tudo isso, o meu range, esse range aqui é o range que eu informo o endereçamento. Por exemplo, de A8 a E8. Só que eu não quero amarrar esse endereço fixo, eu quero ele de forma dinâmica, perfeito? Então, por isso que eu utilizei as variáveis inter_v e o inter_v2. Então, o meu range começa do meu target.address, basicamente, da minha célula A, e o número dela é de forma dinâmica, nesse caso aqui, da célula 8,
vírgula e o meu interv. Quem é o meu interv? Se vocês repararem, o meu interv é a minha célula, nesse caso aqui, a célula é 8. Então, ele vai me dar aquele endereçamento. Por exemplo, vou deixar aqui comentado. Lembrando que aqui é só um exemplo, o nosso código está pegando o intervalo de forma dinâmica. Então, basicamente, ele está pegando de A8 até E8 com essa linha de comando aqui, se ela estiver dentro dessa linha 8, perfeito? E ao fazer isso, ele vai estar colocando ponto locket igual a true, ou seja, ele vai estar ativando aquele cadeadinho, ele vai estar protegendo ela. E aí ele vai estar protegendo, ó, com a senha 123, perfeito? Vou colocar aqui um end if. Lembre-se que aqui eu estou protegendo, por enquanto, apenas a coluna 1. Mesmo que eu esteja dizendo para ele, dentro do meu intervalo, e ele vai estar protegendo o intervalo, porém, ele não vai estar, ele vai estar ainda permitindo que o usuário apague algumas informações, pois aqui eu só fiz até o momento para a minha coluna 1. E obviamente vamos ter que tratar o erro. Colocamos o erro goto aqui, e o que faremos aqui para tratar esse erro? Se ocorrer o erro, ele vai vir para a linha de comando que eu vou estar digitando agora nesse momento. Ele vai vir para cá, primeiramente, Active Sheet. Vou estar novamente protegendo antes de explodir aquele erro para o meu usuário. Com o meu exit sub, eu vou estar pulando para o meu erro. E no meu caso, eu não vou querer estar informando nada para o meu usuário. Então, vai estar ocorrendo um erro. Basicamente, eu vou estar ignorando ele. Não necessariamente porque eu não estou usando o erro resuminex. Mas eu estou tratando o erro, porém não estou informando ao usuário. Perfeito? Pois qual é o erro que vai ocorrer aqui se eu não fizer isso? Ao selecionar todo o intervalo e ao fazer o delete, clicando no delete, vai ocorrer um erro dentro desse intervalo. Então, já sabendo disso, eu estou explicando isso para vocês. Perfeito? Então, aqui, basicamente, já dá para a gente fazer uma verificação. Vamos testar? Vou preencher aqui a minha célula, como eu disse para vocês, ó. A minha célula A8, preenchi. Observe que ele faz alguma verificação. Vou preencher aqui também. Vou estar preenchendo também esta. Também vou estar preenchendo essa. Vamos só verificar aqui se está protegida. Observe que ela está protegida. Vou vir para cá. Também. Lembre-se que eu estou protegendo todo esse intervalo aqui, ó, de A até E, de forma dinâmica. Nesse momento, o meu código lá está capturando de A8 até A8. E eu vou preencher uma célula a mais para poder explicar para vocês, ó. Ao sair da minha célula, eu não posso mais alterar esse conteúdo. Vamos ver o que vai acontecer na minha célula aqui, se eu vou conseguir apagar esse conteúdo. Observe que ele me diz que a célula ou gráfico que você está tentando alterar está protegida. Vou tentar apagar o conteúdo da célula B. Ele não deixou também apagar o conteúdo da célula B. Vou tentar apagar o conteúdo da célula C, da célula D. Observe que está protegida até aqui. Vou estar preenchendo aqui também, tentando apagar. E vou tentar apagar essa que não está protegida. E observe que ele permitiu que eu apagasse fora do meu intervalo, pois essa célula, obviamente, não está protegida. Agora vamos preencher de trás para frente, para ver se vai acontecer algum erro. No caso aqui, se o nosso código vai estar realmente funcionando. Eu já fiz alguns testes antes de gravar o vídeo, e foi necessário que eu fizesse uma verificação coluna por coluna. Então vamos tentar aqui novamente, vou preencher aqui também, vou sair da célula e vou voltar a tentar apagar algum desses conteúdos. Vou tentar apagar aqui, por exemplo, a partir da minha coluna, da minha célula D9. Observe que ele permitiu, ó, que eu apagasse, quando na realidade ele não poderia permitir. Observe que ele também permitiu aqui. Vou verificar se ele vai permitir aqui também. Permitiu. Aqui também provavelmente vai permitir. E será que ele vai permitir aqui também? Observe que aqui ele não permitiu. Por quê? Porque dentro daquela condição, eu protegi a minha coluna 1. Entenderam? Acho que vocês me compreenderam até aqui, pois não o vídeo vai se estender bastante. Ou seja, basicamente, eu vou ter que fazer o seguinte.
eu vou ter que fazer uma verificação para as demais colunas. Simplesmente é só eu vir aqui em desenvolvedor Visual Basic, copiar essa estrutura aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Vou dar o Ctrl C aqui, vou dar um espaçamento, vou colocar um else e vou colar o código, pois vai ser um else if, então C. Basicamente não é só eu fazer isso, certo? Vou alterar aqui para 2, pois agora eu quero verificar a segunda coluna. Porém, se eu estiver na minha segunda coluna, se eu deixar dessa forma aqui, o meu endereçamento vai ser PEG, o endereçamento a partir da minha célula ativa, ou seja, de B. E ele vai acabar se expandindo até o F, pois eu quero proteger o intervalo de 5 células. E eu não quero isso. Eu quero continuar protegendo a parte de A até o E. Então, para que não aconteça isso, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer apenas duas alterações nesse código. Vou dar um espaçamento aqui. E essa estrutura aqui não vai me satisfazer quando eu estiver verificando a coluna 2. Vou apagar aqui. E o que vai me satisfazer será essa estrutura aqui. Observe que agora, ao invés de 0,4, eu vou deslocar apenas 3 células, pois eu já estou na coluna B. Então, eu não quero pular mais 4 colunas, pois se eu pular, eu vou estar capturando o valor da célula da coluna F, coisa que eu não quero. Então, eu vou dar minha célula ativa e vou dar apenas 3 casas e vou pegar esse endereçamento. E o meu intervalo V2 basicamente vai ser o seguinte. Ele vai, através do meu target.offset, ele vai deslocar nessa mesma linha, ele vai estar deslocando uma casa para trás. Eu estou nessa situação aqui, na coluna B. E eu quero pegar o endereçamento a partir do A. Por isso, eu vou estar retornando uma casa. Para a esquerda, negativos, para a direita, positivos. Então, se eu coloquei o -1, ele vai dar uma casa para a esquerda, a partir da minha célula ativa, que no caso é o B, ou seja, ele vai para a minha célula A. E aí, ele vai estar capturando o endereçamento e vai estar concatenando lá com meus 2 pontos e concatenando com o meu interv. Perfeito? Vamos lá fazer a verificação. Vamos aqui, novamente, preencher. Na verdade, vamos preencher novamente de trás para frente. Vamos aqui, por aqui mesmo. Vou só desproteger aqui para que eu apague esse texto. Vamos aqui em revisão, desproteger. Lembre-se que, obviamente, nosso código está funcionando perfeitamente, tanto é que está me pedindo senha. Vou só apagar aqui. Na realidade, vou deixar esse conteúdo aqui mais para baixo. Cliquei aqui, vamos ver se ele protegeu novamente. Observe que novamente ele protegeu e novamente me pede senha. Não vou digitar a senha. Produto G. Vou estar preenchendo aqui também. E se o nosso código estiver funcionando perfeitamente, o que vai acontecer aqui? Ele vai permitir que eu ainda limpe, né, os valores da minha célula C, 10, D10 e E10, pois eu não protegi essas colunas. Vou preencher essa daqui também, só por preencher. Vamos tentar agora apagar o conteúdo. Aqui não está protegida. Observe que ele não me pediu senha e nem disse que eu não tinha acesso. Aqui ele apagou. Aqui também está permitindo que seja apagado o conteúdo. Aqui também. Aqui, se o nosso código estiver funcionando perfeitamente, ele não vai permitir. Observe que ele não permitiu. E aqui também não é para permitir, como também não o permitiu. Só uma coisa, ó. Vou voltar agora nessa mesma célula e vou preencher novamente. Observe que eu não consigo mais preencher no meu intervalo. Esse nosso código é ideal para que você preencha células e sequências. Pois se você depois quiser retornar a mesma célula e quiser fazer um outro preenchimento, caso tenha saído da linha em questão, ele não vai deixar você fazer isso. Então, voltando ao nosso código, não vou estender o vídeo, pode ter certeza que vamos encerrar por aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que verificar as outras 3 colunas. Eu vou deixar o arquivo mediante aí para que vocês baixem. E dentro desse arquivo, eu vou deixar as outras 3 condições. Lembrando que eu vou estar mudando aqui o endereçamento, pois sempre
Como agora vai ser a coluna 3, provavelmente eu vou andar 2 casas. E aqui eu vou estar retornando basicamente 2 casas. Perfeito? Então o arquivo vai estar disponível para download. Talvez não saia em sequência ao vídeo, mas pode ter certeza que durante o dia vai estar liberado para que vocês possam fazer o download. Eu espero sinceramente que o áudio tenha saído com uma qualidade razoável, pelo menos, e que você possa deixar o seu gostei e que assista esse vídeo o máximo possível que você puder. Perfeito? Pois muitas das vezes quando você abre um vídeo e pula ele, ou simplesmente só abre ele, baixa o arquivo e sai do vídeo, infelizmente você está mal ranqueando o vídeo, pois se ninguém assistiu por muito tempo, o YouTube entende que não é interessante. Perfeito? Então fica aí a dica para que você me ajude, tente assistir o máximo possível. Ou por outro, deixa rolando o vídeo e vai fazer outras coisas. Me ajude, eu preciso da sua retenção a esse vídeo, perfeito? Se possível, compartilhe nos grupos que vocês fazem parte. Até a próxima. Valeu!